Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, como vocês já viram aí pelo título. Não vai ser vídeo de rotina, gente. Hoje é segundona e eu já levantei aí, ó, começando a gravar, né, os meus primeiros momentos da manhã pra vocês, como eu faço. Mas não teve jeito, gente. Quando eu vim pro meu devocional, eu tinha que fazer hoje um estilinho diferente pra poder falar um pouquinho do que eu ouvi esse final de semana, tanto no culto online da manhã, como no culto à noite que eu fui. Bom, vocês sabem que no sábado, né, eu tava falando com o Lucas, meu esposo, e eu falei com ele assim, amor, me dá uma ideia de algum assunto que eu possa falar, porque eu gosto de deixar uns trechinhos assim no meu vlog, que eu acho que faz parte da minha vida, da minha rotina, então também é quem eu sou, e eu queria uma coisa diferente, né, eu falei pra ele, me dá uma ideia, porque eu só tô falando de sofrimento e tribulação, então eu quero falar alguma coisa diferente. Mas, gente, vocês acreditam que no domingo de manhã e no domingo à noite eu ouvi duas pregações maravilhosas e ambas falavam sobre tribulação e sobre o sofrimento. Então, gente, não teve pra onde eu fugir. Isso ficou falando no meu coração o domingo todo. Acordei hoje pensando nisso. Ouvi mais uma vez, agora já cedo, a pregação online. E que pregação maravilhosa. Eu vou compartilhar um pouco do que eu ouvi, porque eu falo assim, né? Eu tive acesso, eu ouvi, eu estive num culto ontem à noite, mas tem pessoas que não têm acesso, que vão acabar não vendo. Então, se você tá aqui, se você gosta de ver um pouco da minha rotina, não vai embora, fica aqui, escuta que eu prometo que eu vou tentar falar pouco e rápido, pra não ficar um vídeo longo e enjoativo. Acreditem, gente, eu tô aqui fazendo isso, mas eu tenho muito medo, eu tenho vergonha, também muita, porque o medo, gente, é de falar coisa errada, né? Eu revejo 10 vezes o vídeo, eu falo, Senhor, me ajuda, que eu esteja falando certo, né? Porque eu não posso falar algo errado da palavra do Senhor. Mas é por isso que eu falo com Deus e eu peço assim, eu falo, Senhor, que o Espírito venha, né? Porque se ele não vier, não tem nada que eu possa falar que vai inspirar vocês. Então bora começar. Bom, vou começar falando a frase que eu ouvi no culto da noite e que mais falou comigo. Quando o pastor no sermão, ele falou assim, o sofrimento não é estranho. E aí quando você ouve isso, né, você pensa assim, como assim o sofrimento não é estranho, né? Eu sou cristão, por que eu tô sofrendo? Por que eu passo por sofrimento? Somos justos, né? Por que a gente tá sofrendo? Por que a tribulação? Aí ele diz que o sofrimento para o cristão ele deve ser considerado um tempo de colheita e que faz parte da herança do Senhor. E aí, como eu disse, né, acho que nos primeiros vídeos falei assim, que a gente fala, a gente pensa assim, Senhor, por que eu tô sofrendo? Por que o Senhor me escolheu? Por que eu tô passando por isso? E aí ele citou uma frase de um escritor que eu não vou lembrar o nome, mas que eu anotei quando ele falou, e ele fala assim, nesta frase, existe um tipo de maturidade cristã que só pode ser adquirida através da disciplina causada pelo sofrimento. Gente, que frase que é essa, né? Me fez pensar muito. Existe uma maturidade que nós só podemos alcançar através do sofrimento, porque o sofrimento ele nos disciplina, né? É igual como você for pensar, quem é pai, quem é mãe, quando você disciplina o seu filho, você tá fazendo isso por quê? Você tá disciplinando ele hoje para livrar ele de um sofrimento futuro, né? Então vamos supor, ele tá lá colocando o dedo na tomada. Às vezes você até fala assim, mais alto, mais rápido, por quê? Porque é para que ele leve aquele susto e na hora ele vai chorar, ele vai achar o quê? Nossa, meu pai, minha mãe tá bravo comigo, e ele vai se sentir em sofrimento, mas você tá, na verdade, o quê? Livrando ele de algo pior, que é levar o choque. Então, o nosso Senhor, ele faz isso conosco. Ele nos prova, ele nos faz passar pelo sofrimento para nos livrar de um sofrimento maior. Ele nos disciplina para que quando nós cheguemos a enfrentar, a gente fala assim, opa, eu já passei por isso. Opa, eu já sei como é que é. Eu já sei como é que eu vou agir. E aí, ele fala também assim, que antes do sofrimento, nós somos como cristãos. Cristãos? Isso. Nós somos como cristãos defeituosos que foram mal treinados. E aí você pode pensar o quê? Num atleta, por exemplo. Um atleta, quando ele não treinou direito, ele não vai se sair bem na prova final, no teste final, porque ele não treinou. Um atleta muscular, né? Ele tem que sofrer, treinar, suar para chegar lá e alcançar o objetivo dele. E da mesma forma é isso, se nós não formos treinados, não formos disciplinados,
nós seremos cristãos mal treinados, né? Cristãos defeituosos, cristãos aqui que não aguenta, não pode passar por nada, porque é isso, porque é aquilo, entendeu? Mas lembrar também que o Senhor, ele nunca falou que nós não passaríamos por sofrimento. Pelo contrário, ele disse sim que nós sofreríamos, mas que ele não faria nada, que nenhum sofrimento seria imputado em nós para nos destruir. Então sofrimento nenhum, gente, vai nos destruir. Ele vai nos moldar, ele vai nos disciplinar, mas não nos destruir. E aí, lembrando do que eu falei no começo, né? Porque isso, porque aquilo, né? É uma coisa até difícil de falar, mas é uma realidade muito grande, gente. A gente pensa assim, o porquê. Então pensa no sofrimento como uma forma, né? Isso até o pastor falou no final do culto, como uma forma de domar o velho homem. Sabe? O pecado, ele está enraizado em nós. Sim, somos novas criaturas, somos feitos novas criaturas, regenerados, né? Nós somos cristãos. Mas o pecado, ele está em nós. O velho homem, ele tá ali, ó, todo o tempo. Então o sofrimento, ele vem o quê? Pra domar esse velho homem. Ele vem pra conter. Então por vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu sou uma boa pessoa. Olha, eu faço isso, eu faço boas ações, eu faço aquilo, eu faço isso. Mas tenta analisar. Isso é uma coisa que eu sempre faço. E isso o pastor falou ontem, eu gravei no meu coração. Analisa de forma sincera, verdadeira, só você e você, sabe? Ninguém tá vendo, ninguém tá te ouvindo. Faz uma análise verdadeira. Olha pra dentro do teu coração, olha pra dentro de você e tenta imaginar, às vezes, as coisas terríveis que a gente pensa, os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Além dos pensamentos, as maldades que somos capazes, né? Porque não tem como falar que a gente não é capaz. Nós lutamos, nós perseveramos e tentamos fugir da aparência do mal. Mas se a gente pensar com sinceridade, olhar pra dentro do que nós somos capazes, quando nós vemos uma notícia aí dessas que tem assim, aconteceu isso, o assassinato tal, assim, uma coisa assim que você olha e você fala assim, nossa, como que isso pode acontecer? Olha pra dentro, pensa na maldade, no pensamento que você tá tendo. E aí quando a gente geme num sofrimento, diante de um sofrimento, e a gente analisa a nós mesmos, nós falamos assim, nossa, parece que eu tô merecendo passar por isso. Parece que eu mereço ser afligido, para que eu seja disciplinado, para que o Senhor mude os meus pensamentos, para que o Senhor mude a minha vida. E aí, vou ler para vocês aqui, ó, em Salmos 42, que tem por título, A alma anela por Deus. Ele começa falando assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E aí, mais pra frente, ele vai falando assim, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei me ver perante a face de Deus? E aí, mais pra frente ainda, ele vai falar assim no 5, ó. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Gente, que versículo maravilhoso. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. E ainda ele fala, esmigalham-me os ossos e perguntam para ele, onde está o teu Deus, né? No meio de tudo isso. E ainda ele finaliza, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, o auxílio e Deus meu. Bom, de tudo isso, eu finalizo com o quê? De manhã, no culto da manhã, eu gravei uma parte que falou também muito ao meu coração, que o pastor falou no sermão, e ele fala assim, ó, o choro, ele vem sim o choro, mas ele não tira de nós a esperança. Porque, sim, nós nos entristecemos, mas mesmo nos momentos de profunda tristeza, nós não nos esquecemos da profunda felicidade que nós temos em Cristo Jesus. A felicidade que nós só encontramos em Cristo Jesus, além das tribulações, que além da dor da tribulação, é a felicidade que encontramos em Cristo. E eu poderia muito bem finalizar esse vídeo com essa mensagem de esperança, sabe? Assim, falar que sim, nós nos alegramos. Mas eu vou finalizar com a coisa que ficou mais de todas que eu ouvi na minha cabeça, que volta lá na história de Paulo, né? Quando Paulo, ele tá com um espinho na carne e ele fala assim pra Deus,
tira, ele implora, ele suplica: Senhor, tira o espinho da minha carne, porque ele não tá suportando mais a dor. Mas o Senhor olha pra ele e fala assim: eu não posso tirar o espinho da carne, porque se eu tirar, tem muita coisa aí dentro que vai piorar. Tem coisa que vai sair, tem coisa que não vai me agradar. Coisas que você viu, viveu, que vai vir, sabe o que? A soberba, que você vai querer falar. Então o Senhor fala assim: eu não tiro o espinho da carne. A minha graça te basta. E isso ficou na minha mente, porque às vezes a gente fala assim, a gente pensa assim: eu quero que o Senhor entregue o que eu quero, que Ele me dê o que eu tô pedindo. Às vezes, no momento que Ele entregar o que você tá querendo, e Ele é quem sabe disso, né? No momento que Ele entregar, muita coisa pode ser pior. Então é por isso que ele permanece ali com o espinho na carne. Porque o espinho na carne gera aflição. Ele aflige de uma maneira, igual ainda Paulo fala no final: foi bom eu ter sido afligido, porque depois da aflição ele pôde aprender sobre os decretos de Deus. Apenas depois que a tocha ardente, ele fala, né? Apenas depois que a tocha ardente do sofrimento chegou até mim, as coisas ficaram claras e iluminadas e eu pude ver com olhos diferentes, né? Pude ver de forma diferente as coisas. Então é isso, gente. É só um pouquinho do que eu queria compartilhar. Falei pra vocês, tentei fugir da palavra aqui, ó, do sofrimento, da tribulação, mas não deu. Foi aí o que foi falado pra mim no sábado. No domingo eu ouvi sobre isso. E, gente, isso ficou no meu coração, então eu quis trazer pra vocês. Terminar falando uma coisa que eu já falei em outros vídeos: não desperdice o seu sofrimento. Chega nos pés do Senhor, chora com Ele, fala as verdades, sabe, mais profundas, igual eu tava falando com a minha amiga. Como é bom conhecer os cantos mais sombrios de dentro de nós e apresentar a Deus e falar: Deus, eu sou assim, assim, assado. É isso que eu penso, é isso que eu sinto, Senhor, mas me transforma, me molda. Se for necessário, Senhor, passar por isso, passa comigo, não me deixa. É igual uma canção que a minha cunhada me apresentou. E nessa canção ele fala: me ergue e segue comigo. E é isso, gente. Tem até um outro hino da harpa que eu lembrei agora que fala assim, ó: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. E é isso que eu quero deixar pra vocês, gente, de coração. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha falado certo, que o Espírito Santo tenha alcançado o coração de vocês. Se alguma coisa eu falei que não foi, peço perdão. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, eu vou procurar a informação se eu não souber também. E é isso, um beijo pra vocês. Vou deixar esse vídeo aqui na terça, né? Hoje é segunda, mas ó, que nós tenhamos uma semana abençoada por Deus. E é isso. Um beijo. Bora cantar? Hoje é dia de cantar. Só um pedacinho? Bora? E mesmo que o futuro seja incerto ao meu entender, o que mais eu posso querer se tu és meu guia? Não há o que temer, posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti e leve estarei.